Oi pessoal, tudo bom? Olha só, quem já entregou um texto para um professor no colégio ou um professor, algum corretor de trabalhos em faculdade, pode ser de TCC, pode ser de artigo, e pegou o texto de volta e tinha vírgula sugerida, vírgula retirada, vírgula trocada de lugar e ficou sem entender, né? Então é isso que a gente vai ver hoje, os usos da vírgula. Quando colocar, quando não colocar, quando pode ser colocado. É importante que a gente saiba para escrever uma boa redação num concurso e para entender na vida profissional também, né? Se tiver que escrever algum texto, quando fazer, quando não fazer. Mas antes de a gente seguir, só relembrar vocês, então, curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, comenta aqui embaixo, sugere, dá palpite, dá pitaco, o que vocês quiserem, tá? Mandem um salve, eu apareço lá também. Beleza? Vamos ver, então, usos da vírgula que a gente pode usar. Isso a gente pode usar também no trocas de mensagem com as pessoas, né, gente? É importante saber virgular. O que é a vírgula? Para que ela serve? Ó, organiza frases, destaca informações importantes, evita que o texto fique confuso ou leve a interpretações erradas. A gente pode usar a vírgula também para tirar a ambiguidade, né? Tirar o duplo sentido de algum texto. Aquela noção que às vezes, que eu sei que muita gente ouviu no colégio, de a vírgula a gente usa quando tem pausa para respirar. Isso não existe, então esqueçam porque não faz o menor sentido, tá? Vamos abolir isso da vida de vocês. A pausa para respirar não existe. Vamos começar então, ó, adjuntos adverbiais deslocados. O adjunto adverbial, a posição natural dele é lá mais para o fim da frase. Se eu desloco ele para o começo ou para o meio da frase, eu vou colocar vírgula. Ó, hoje, vírgula, a equipe corrigiu as questões. A equipe, ó, ontem, aqui são adjuntos adverbiais de tempo, mas pode ser qualquer adjunto adverbial. Só que se ele estiver deslocado, ele vai ser virgulado. Então, a equipe, vírgula, ontem, vírgula, realizou simulados. Tá? A posição natural dele, vocês vão ver, que é ao final da frase. Então, quando ele está ao final da frase, eu posso ou não, a vírgula é opcional aqui. Tá? Quando ele está sozinho no final da frase, ó, podem não levar a vírgula. Ela revisou a matéria ontem, ó, o adjunto adverbial está aqui. Ela revisou a matéria, vírgula, ontem. Fica a critério de vocês o que preferirem, tá? As duas possibilidades são aceitas. Orações subordinadas adverbiais. Aqui é um outro caso, né, que a oração subordinada inteira funciona como noção de advérbio. Se vierem antes da oração principal, a vírgula vai ser obrigatória. Ó, quando amanheceu, então aqui está a minha oração subordinada adverbial, vírgula, iniciamos os estudos. Se elas vierem depois da oração principal, a vírgula pode ser dispensada. Tá? Ó, iniciamos os estudos quando amanheceu. Aqui está a minha oração subordinada adverbial, não tem vírgula nenhuma aqui no meio, né? Opcional, como vocês preferirem. Datas e locais em documentos. Isso aqui a gente vê lá no colégio quando é bem pequeno, nem lembro agora se é terceiro, quarto ano, que os professores ensinam como escrever uma carta, pelo menos ensinavam, né? Como escrever uma carta para alguém, hoje em dia e-mail, enfim. Mas de qualquer forma, ó, Porto Alegre, vírgula, 14 de março de 2021. São Paulo, vírgula, 4 de agosto de 97. A gente separa, então, o local da data por vírgula, obrigatoriamente. Listagem de termos de mesma função, ó. Quando eu vou enumerar termos de mesma função, é uma enumeração mesmo, eu vou usar vírgula. Ela revisou geografia, história e matemática. E antes do último termo, a gente costuma colocar o E para adicionar, né? Então, vou virgulando eles, os termos iguais, tranquilo, né? Sem problemas. Isso aqui a gente faz já no dia a dia, a gente vai enumerando as coisas, esses termos e virgulando. Antes de seguir, pessoal, olha só. Lembrar vocês que a Top Concursos é a única plataforma com 100% das provas dos últimos 10 anos comentadas em vídeo. Ou seja, todas as questões de todas as provas dos últimos 10 anos estão lá com professores especialistas. Eu e outros, né, a gente explica para vocês por que uma questão é correta, por que as outras são incorretas, tudo bem mastigado, de maneira bem clara, para que ninguém tenha dúvida e possa passar. Só R$ 29,90 por mês, 7 dias grátis. Para conseguir isso, é só clicar no link aqui na descrição ou no card que vai aparecer aqui em algum lugar em volta de mim no vídeo, tá? Então, aproveitem que vale muito a pena mesmo. Seguindo para as orações, orações aditivas explicativas agora.
Quando a oração acrescenta informação adicional, mas isso tem que ser uma oração adjetiva explicativa, tá? Não é qualquer acréscimo de informação. A gente isola com vírgulas. A professora, vírgula, que corrige com rigor, vírgula, aplicou a prova. E aqui é uma informação acessória. Eu tenho que cuidar porque se eu tirar a vírgula, muda o sentido da minha frase. Ó. A professora que corrige com rigor sabe cobrar. A professora, vírgula, que corrige com rigor é uma coisa. A professora que corrige com rigor é outra. São informações diferentes sobre a professora, tá? Tem que ter muito cuidado com isso. Ó, quando é vocativo, isso aqui é a coisa que mais se vê sem vírgula por aí. Seja por mensagem informal, seja colégio, seja faculdade, não importa. Vocativo, gente, é aquele termo que a gente usa para chamar alguém. Então, eu vou dizer fulano, vírgula, vem aqui. Não vou falar vírgula, né? Fulano, vem aqui. Fulano é vocativo, é a maneira como me refiro a ele. Pode ser o nome dele, pode ser o nome dela, pode ser um apelido para a pessoa, pode ser meu amigo, vem aqui. Quando eu chamo alguém por uma palavra específica, essa palavra específica ela é isolada por vírgulas. Se ela está no começo da frase, ó, como aqui, concurseiros, vírgula, mantenham a calma. Eu posso dizer mantenham a calma, vírgula, concurseiros. Eu posso dizer, aqui não ficaria bom, mas mantenham, vírgula, concurseiros a calma. O meu vocativo ele pode aparecer em vários pontos da frase, começo, meio ou fim. E ele sempre é isolado por vírgulas. Então, sempre que eu tiver um termo para chamar alguém, para me referir a alguém, para me referir não só... mas é em tom de chamamento, tá? Aí isso é o vocativo, ele é isolado por vírgulas. Um aposto explicativo agora, que é o termo que explica ou detalha, mas não altera o núcleo. O aposto ele é uma informação adicional à minha frase, ela não é obrigatória, ela acrescenta uma riqueza de detalhes, mas eu poderia retirar ela e a frase continuaria sendo válida. Ó, o edital, vírgula, documento oficial do concurso, vírgula, traz todas as regras. Então, isso aqui, ó, entre vírgulas, é o meu aposto. Eu poderia tirar ele dali. O edital traz todas as regras. Então, é um acréscimo de informação, tá? Nesse caso, o aposto, ele vai entre vírgulas. Expressões explicativas ou retificadoras, tá? Termos como isto é, ou seja, isso é também, que isso é e isto é, são coisas diferentes, tá? Entre outros, são intercalados com vírgulas. Ó, o estudo, vírgula, ou seja, a preparação é essencial, tá? Então, o ou seja, ó, ele é isolado por vírgulas. Estamos quase lá. Elipse do verbo, que a gente chama de zeugma, tá? Quando a gente tem uma elipse do verbo, para evitar a repetição do verbo, eu vou colocar uma vírgula. Ó, ele preferiu o edital impresso, ela preferiu o edital impresso. Então, eu tenho meu verbo aqui, né? Ela preferiu o edital impresso. Eu não vou dizer assim, ele preferiu o digital, só para evitar repetições na frase, né? Então, eu vou dizer ele, vírgula, o digital. Essa vírgula aqui, ela retoma esse preferiu. Ela está indicando que ali tem o preferiu, só que a gente omitiu ele para não ficar repetido. Quando a gente faz a zeugma, então, a gente usa uma vírgula para poder, evitar repetição. Simplesmente isso, tá? Esteticamente fica melhor. Conjunções adversativas. Ó, quando eu tenho um mas, um porém, eu vou colocar uma vírgula antes dele, tá? Ó, estudei bastante, vírgula, mas falhei na prova. Então, o mas é o adversativo, antes dele vai a vírgula, tá? Quando aqui tem então cuidado, o mas ele é adversativo. Só que se eu combinar o mas com o também, ele vira uma questão de adição, é um valor aditivo, que é o não só estudei, mas também refiz as questões anteriores. Esse mas também está adicionando informação, ele não é adversativo mais. Se eu uso o mas também, a vírgula é opcional, ó. Não só estudei, mas também fiz os simulados. Sem vírgula, não só estudei, vírgula, ó, aqui é vírgula, mas também fiz os simulados. Vírgula é completamente opcional nesse caso, tá? Então, tomem cuidado, tá? Porque o mas, ele pode ser adjetivo se ele for combinado com o também. Atenção, gente, estamos chegando no final. A vírgula deve seguir função sintática. Então, aquilo que eu falei, ó,
não serve para marcar pausas na fala. Esqueçam isso de que... isso até hoje se ensina em colégio, tá? Que a vírgula é usada para respirar. Completamente irreal, completamente falso. Esqueçam essa noção. Ó, ela marca deslocamentos, detalhes adicionais e contrastes, mas jamais deve quebrar a estrutura essencial da frase sem propósito. Então, tem casos proibidos de vírgula. Esses que eu mostrei são os casos necessários e facultativos, tá? Nunca pode sair jogando vírgula à toa, tem que ter um motivo para a vírgula existir ali, ela segue uma função sintática. Então a gente tem que ter muito cuidado porque, assim como qualquer palavra que eu coloque, qualquer situação que eu coloque numa frase, tudo se alinha, de certa forma, como função sintática. A vírgula é a mesma coisa, ela não é só um enfeite, tá? Relembrando vocês, então, Top Concursos, a única plataforma com 100% das provas dos últimos 10 anos. E assim, a gente está sempre alimentando a plataforma. Então, as questões estão lá hoje, amanhã vai ter mais questões, e mais, e mais, e mais, e mais. Sempre tem atualização, tá? Por R$ 29,90 por mês, todas as questões comentadas em vídeo, primeiros 7 dias grátis. Só clicar no link aqui embaixo ou no card aqui em volta para conseguir esse produto. E a Top Concursos e o Grupo Primo, então, são parceiros para ajudar vocês a passarem em todos os concursos.